Sávio Túlio Ozerelli Riad. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e também é geógrafo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especializações em administração pública e também em políticas de solo urbano para a América Latina. Não paramos aí. Ele tem muito mais qualificação. Desde o ano de 2010, ele, com a sua vontade, a sua determinação e o seu respeito, principalmente pelas pessoas, ele encontra motivos para atuar na análise em ciências e tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele também exerce função de diretor de políticas e programas de ciência da natureza do MSTI. Atualmente, ele está prestando serviço, licenciado pela realização de pós-doutorado na Escola Nacional de Administração Pública. Atua nas áreas de política nacional e também de desenvolvimento sustentável. César Albanês de Mendonça Cruz. Faz favor, irmão. Esse também é mais um companheiro, um amigo importante que está aqui para destacar os seus serviços ao técnico industrial brasileiro. Ele é doutor em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é pós-doutor em Política Social. Possui graduação em Filosofia e mestrado em Educação pela Universidade do Espírito Santo. Ele também é professor, é mestre titular do curso de graduação em Serviço Social e também de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. É também professor de Filosofia do Programa e Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Vitória. Portanto, destacamos que ele tem também experiências nas áreas de política pública, de saúde, educação e trabalho. Tem ênfase em educação de adultos, formação profissional, trabalho e educação e qualificação profissional. Qualidades são inúmeras, mas destacamos mais. Ele presta assessoria a candidatos a movimentos sociais, na área de formação política no Espírito Santo, também exerce assessoria em políticas públicas, marketing, política de planejamento de campanhas eleitorais e, além de realizar planejamento de mandatos parlamentares, atende também sindicatos e diversas instituições. Então, são autoridades importantes que estão presentes aqui para levar informações importantes para vocês, que é a parte mais fundamental, o técnico industrial. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nesse ato importante, nessa apresentação que a gente vai fazer. É com muita alegria que a gente recebe todos vocês. Em nome do CFT, eu agradeço a participação de todos, em nome da diretoria, dos conselheiros, dos funcionários. Muito obrigado a todos. E nós estamos aqui para trazer para conhecimento de vocês os objetivos da ONU, que começou lá no ano 2000, durante os 15 primeiros anos desse novo século que a gente adentrou, com os objetivos do desenvolvimento do milênio, que foi de 2000 a 2015, com os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, e a partir do 2015, com a Agenda 2015-2030, também da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente trata de sustentar as nossas ações de modo social, de modo econômico, de modo que o clima não atinja, como nós estamos vendo acontecer, tragédias no nosso país. E a gente quer divulgar e quer o engajamento das pessoas para que a gente possa discutir meio ambiente em todos os momentos das nossas vidas, porque isso afeta não só a nós, mas todas as gerações futuras. Se não fizermos nada a partir de agora, daqui a 5 anos nada teremos, daqui a 10 anos muito menos ainda. Então precisamos agir já,
precisamos construir, deixar um mundo novo, um mundo diferente já. Então tem aqui o professor César Albenes, né, o professor Sávio, que vai trazer para a gente informações muito importantes, e eu queria pedir a vocês para que a gente pudesse ouvir um pouco mais com outro olhar sobre essa apresentação, para que a gente possa inserir nas nossas atividades diárias, que a gente leve para o local onde a gente está, para o nosso mundo, que seja no mundo do nosso lar, no mundo de trabalho, essa orientação em que a gente se dedique um pouco mais a observar o que está acontecendo no mundo e o que esses objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU propõe têm a ver com a nossa vida e com o futuro do nosso planeta. Era isso que eu queria pedir a vocês. Meu muito obrigado. E eu gostaria de dar início à nossa apresentação. Quer falar alguma coisa, Valmir Xavier? Muito obrigado. Professor Sávio, por favor. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês aqui. Já antecipo os parabéns pelo Dia dos Técnicos Industriais, no dia 23. É uma data importante, uma data que também nos une aqui na Semana de Inovação, nessa 4ª Semana Nacional de Inovação. Começo agradecendo ao presidente Solomar pelo convite, ao Bernardino, né, pela apresentação, e também, junto com o Telmo, né, nos ter convidado aqui a Rede ODS, para estarmos aqui presentes falando um pouquinho sobre os ODS, sobre sustentabilidade, que é um dos valores, né, do CFT, né, e cumprimento, né, o Valdir, o César aqui, meus colegas aqui de mesa. Eu vou falar, talvez, colocar um pouquinho, uma pulga atrás da orelha de vocês. O nosso combinado aqui foi 15 minutos de fala para cada um, e para abrir um pouco a discussão, o debate, a ideia é eu poder mostrar um pouquinho, em linhas gerais, né, que época é essa, que tempos estamos vivendo, isso especialmente marcado pela ideia de que a gente está entrando no antropoceno, rompendo a era geológica do Holoceno e entrando em uma nova época. E aí, depois, sim, falar um pouquinho dos ODS, contextualizar a sua construção, mas passar a bola para o César para que ele possa continuar essa discussão e falar um pouquinho da localização dessa agenda. Peço um pouquinho de paciência a vocês, sei que a gente está depois do almoço, é difícil falar depois do almoço, mas o que eu vou apresentar é um pouco de algumas linhas muito bacanas para apresentar a vocês essas discussões que acontecem hoje no mundo, né? Acho que essa primeira lâmina, ela é uma lâmina de contextualização, né, do período que a gente vive em relação a uma visão da ciência sobre a origem do universo, né? Eu não vou começar contando a história da origem do universo. Isso aqui é uma lâmina do Carl Sagan, né, popularizada pelo Carl Sagan, sobre como transformar toda a história de 14 bilhões de anos em um ano. Então vocês podem encontrar depois isso como calendário cósmico, e, né, um pouco para entender que tempos a gente está, onde é que a gente vive. Em setembro, né, o início de tudo é o Big Bang, né? O universo surge com o Big Bang, esse é o 1º de janeiro. O mês que a gente está, que é setembro, seria a formação do nosso planeta, seria a formação da Via Láctea, né? Então, só em setembro, passados 9 meses, nesse ano da nossa história toda, a gente teria a Via Láctea. Os humanos, eles surgem apenas no último dia do ano, no dia 31, às 8 da noite, né? E daí vai toda a nossa história recente, toda a nossa construção de escrita, de artefatos, de inovações, né? Ou seja, o que eu estou mostrando é que é muito recente. Tudo que a gente tem, tudo que a gente vive é muito importante para nós, mas é muito recente, né? E se a gente for representar isso em eras geológicas, daí a gente poder falar da ideia do antropoceno, de estarmos iniciando uma nova era geológica, a gente está falando de uma época, né? Não ficou muito bom aí, mas de uma época que a anterior era o Pleistoceno, há 12 mil anos atrás, e aí o planeta se aquece, as condições para a expansão do homem pela Terra
são dadas, e a gente tem uma forte disseminação, migração da humanidade pelo mundo, marcando aí o início do Holoceno com temperaturas mais quentes, né, vinda do final do Pleistoceno. O que os cientistas têm nos dito é que essa época agora ela termina, né? Não só são cientistas da área social, mas especialmente os cientistas da área natural, né? Estamos entrando então no Antropoceno, né? O Antropoceno não como marca de que o homem, né, seria a ideia central simplesmente de que o homem tem a força geológica, né, para transformar toda a natureza, mas a ideia de que tem uma responsabilidade do homem por essas transformações. E aí eu vou mostrar um pouquinho na sequência o que são essas transformações provocadas pelo homem na que a gente chama de natureza, né? E há muitas ontologias sobre como pensar sociedade e natureza. Especialmente pelo lado das transformações e algumas transformações bastante radicais que nos colocam em momentos de chamada crise, mas talvez não estejamos nem numa crise porque não consigamos superá-la. O que marca especialmente esse Antropoceno e o que tem sido tomado como consenso para marcar essa nova era geológica? Os geólogos, especialmente pela Comissão Internacional de Estratigrafia e um comitê dedicado, debruçado sobre isso, têm definido o ano de 1945, o acionamento das bombas nucleares, como um marco para isso. É o Golden Spike, como eles falam, marcador de ouro, né? Isso está inscrito nas rochas. Então, nas rochas é possível encontrar plutônio referente aos acionamentos de bombas, seja em testes, sejam aquelas durante a guerra. Isso é um marcador estratigráfico que define essa nova era e que une, de certa forma, a visão de ciências naturais e ciências sociais como o fim do Holoceno e início do Antropoceno. Mas o que marca para além disso? O que é transformador para além disso nessa era do Antropoceno? Os cientistas têm, nessa abordagem que vocês vão ver, duas grandes visões sobre isso. Uma é a grande aceleração. Então, a gente tem uma série de marcadores, uma série de indicadores, tanto sociais como do sistema Terra, que definem, a partir de 1950, essa grande transformação da Terra. Movimento de turismo internacional, telecomunicações, produção de papel, uso da água doce, grandes barragens, uso de fertilizantes, população mundial, tudo isso, todos os indicadores que a gente vê, isso acelerou muito rápido desde 1950. Pelo lado do sistema Terra, a gente tem uma série de transformações também, mudanças no uso da terra, aquicultura, questões relacionadas a ozônio, enfim, uma série de marcadores associados também a essa ação social mostram um aceleramento, uma grande transformação a partir de 1950. Ilustrando isso, né, a gente pode ver por fontes de emissão como isso na energia se deu, né? E aí, muito claramente, essa grande aceleração que nós temos aí se dá a partir do uso de energia, especialmente de carvão, óleo, né, mas também nuclear e gás, né, como essa energia passou a movimentar toda uma transformação da Terra a partir desse período. Também, né, e peço desculpas porque alguns deles estão em inglês, mas é porque tentei buscar as melhores referências científicas para vocês poderem estar com o melhor produto, o melhor conhecimento científico disponível depois, né. Também, né, a questão de mobilização de materiais, a mobilização de materiais na Terra já supera toda a biomassa sobre a superfície terrestre, seja em termos de quantidade de concreto, quantidade de tijolos, quantidade de cascalho, de asfalto, metais, outros materiais como plástico. Toda essa massa produzida já é superior à biomassa presente na superfície terrestre. E isso muito acelerado também a partir de 1950. Uma outra visão sobre, né, essa entrada que a gente tem, né, no Antropoceno é a questão dos limites planetários. Especialmente a turma de Estocolmo, os pesquisadores suecos, eles identificaram 9 limites planetários.
9 indicadores importantes para que a gente possa olhar, especialmente, né, do sistema Terra, que a gente pode entender como natureza, e entender que há pontos limites, tipping points, tipping elements, que vão definir, né, se a gente está num nível seguro ou arriscado em relação a todos eles. Quando eles começaram a pesquisa em 2009, eles já tinham identificado que a gente tinha superado cerca de 4 desses limites, né? A questão dos fluxos biogeoquímicos, do fluxo de nitrogênio e o fósforo, a integridade da biosfera, né? Nos slides anteriores eu tentei mostrar ali, a gente já passou por 5 grandes instituições de biodiversidade no planeta, mais de 75% da vida no planeta sendo perdida. E a gente está correndo o risco de passar por uma 6ª grande extinção. Também, né, na questão da mudança do uso da terra, na questão das mudanças climáticas, tudo isso em 2009. E agora, na semana passada, em 2013, a gente teve a publicação de uma revisão desse estudo, indicando que a gente já supera 6 dos 9 limites. Então, a gente está cruzando cada vez mais, né, o que os cientistas têm chamado dessas fronteiras planetárias, desses limites planetários, nos aproximando muito gravemente, né, de ameaças a pontos de não retorno. Ligado a essa turma de Estocolmo, tem uma turma de alemães, de Potsdam, que trabalha com a ideia de tipping elements. Muito do que a gente também no Brasil, pelo professor Carlos Nobre, trabalha com a ideia de tipping point, ponto de não retorno na Amazônia. Então, eles encontram alguns pontos fulcrais de que, com o aquecimento global, a gente poderia estar chegando também a romper limites que vão comprometer toda a dinâmica da integração do planeta, toda uma dinâmica de vida que a gente tem, de manutenção da biodiversidade, dos padrões como nós conhecemos. Então, o degelo no Ártico, na Antártica, é apontado como crucial. O próprio desmatamento na Amazônia, que está atingindo níveis muito graves e compromete todo o globo com o seu acontecimento. O permafrost, algumas questões regionais, como, né, a perda também de degelo em algumas áreas, a perda de corais, né, na Austrália e nas regiões adjacentes. Enfim, a gente tem uma série de indicadores planetários dessa transformação que a gente tem vivido. E qual é a resposta para tudo isso? Qual seria a melhor resposta para tudo isso? Para não ficar só, né, no problema, para não ficarmos só na questão do diagnóstico. Os ODMs, né, eles vêm de uma discussão anterior sobre sustentabilidade, né, uma discussão muito presente no relatório Brundtland, de 1987. Ele passa, né, pela construção, né, protagonista do Brasil na Rio 92, né, sobre a dimensão da sustentabilidade, o consenso global sobre a importância dela. Passa pelos ODMs, como, né, o nosso presidente Bernardino colocou, já na primeira hora, o sindicato tendo, né, participado todo esse movimento, com os 8 ODMs. Depois, 20 anos depois, a Rio 2012 teve um papel muito protagonista na definição do que a gente vai ver como sendo os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em 2015, a agenda dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, compondo uma agenda mais ampla, que é a Agenda 2030. Né? Quando vocês ouvirem falar, então, de Agenda 2030, os ODS são parte dessa agenda. Né? Se confundem muitas vezes com ela, mas são parte dela, ela é uma agenda mais ampla. O que a gente tinha, né, em relação aos ADMs eram esses objetivos, muitos centrados em dimensões sociais, talvez até com um olhar mais atento, focados em países com maior necessidade de apoio para o seu desenvolvimento, como a gente vê na questão da malária, da AIDS, na redução da mortalidade infantil. Esses objetivos são mantidos, eles são incorporados depois à Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, né, em 2015, eles são pactuados nesse formato de 17 objetivos. Um grande conjunto deles diz respeito à área social, né, às transformações que a gente precisa fazer em termos de direitos. E quando a gente fala da agenda ODS, a gente está falando fundamentalmente de uma agenda de direitos, de garantia de direitos a todas as pessoas. Um pouco mais de destaque ao
o que a gente viu ali como sistema Terra, especialmente na questão da mudança do clima, na vida na água, na vida terrestre, mas a agenda é indivisível, a gente não pode ver cada um desses objetivos de forma isolada. Eles são muito integrados e não podem ser separados, sob o risco da gente, como é colocado, ter trade-offs, né? A gente apoia uma coisa e essa coisa pode impactar na outra de forma negativa. Então é muito importante a agenda ser olhada de forma integral. 5 P's são fundamentais, né, e constam, inclusive, da publicação do sindicato, muito bacana, que foi distribuída para vocês. Né? Paz, pessoas, prosperidade, planeta e parcerias são, né, as dimensões fundamentais que vão impulsionar essa agenda. A agenda que antes, né, pelos ODMs, era muito centrada em uma dimensão social e não tinha um caráter tão integrador, agora ela ganha um caráter muito mais unívoco, integrador para a promoção do desenvolvimento sustentável. E finalizando, né, para deixar, né, passar a palavra para o César e a gente poder depois seguir num debate bacana, é importante que a gente olhe a agenda também, não só dos ODS 17 Objetivos de forma integrada, mas toda a Agenda 2030. Então a gente está falando não apenas dos ODS, mas também do Marco de Sendai, que fala dos desastres, da resiliência. A gente está falando da nova agenda urbana, né, que fala de como os avanços no desenvolvimento urbano devem se dar de forma sustentável. A gente está falando do Acordo de Paris. Né, muito da discussão ambiental hoje ela é traçada em cima do debate sobre o clima, e o Acordo de Paris colocou metas muito ousadas aí para os países poderem dar conta disso, especialmente pela métrica do carbono. A Agenda de Addis Abeba, a Agenda para a Humanidade, todas elas têm que ser vistas no âmbito mais amplo da Agenda 2030. Agradeço pela paciência de vocês, espero ter trazido alguns elementos, né, para a reflexão de vocês, para apoiar aí a nossa discussão e todo o trabalho dos técnicos industriais. Mais uma vez, parabenizo pelo dia e pelo brilhante evento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sávio. Excelente explanação. Quero convidar o professor César Albêniz para fazer as considerações para a apresentação dele. Por favor, professor. Vamos lá, boa tarde a todos e todas. Tá fraco, hein? Vamos lá, boa tarde, gente. Eu vou pedir licença aqui, falei com o Bernardino, também o Valmir, pedi a quebrar o protocolo. Queria que todo mundo ficasse de pé, pode ser? Isso. Aí é o seguinte, dá uma esticada aí, vamos lá, bota o braço para cima, dá aquela esticada boa, isso. Fica na ponta do pé agora, vai lá, estica, isso, estica. Beleza, respira, dá mais uma esticada, vamos lá, dá uma esticada, aí, isso aí, dá uma respirada, dá uma chacoalhada, vamos lá, chacoalhada no ombro, nos braços, nas pernas, depois do almoço é complicado, né? Isso aí. Beleza, vamos sentar então, vamos lá, só dar a esticada, o tempo também, né? É isso aí, para ninguém dormir, né? Depois do almoço é complicado, mas vamos lá. Vou pedir então, antes de começar, né? Quero fazer um agradecimento aqui especial ao Sintec, lá do Espírito Santo, na pessoa do meu amigo Bernardino, não é? O Telmo, Bernardino Telmo, e o meu grande amigo aqui também, os eletricitários, pelo convite, está aqui. Agradecer também ao Valmir, né, o presidente do nosso Conselho do Estado, e ao Solomar, presidente do CFT, e ao Sávio, que eu tive o prazer de conhecer aqui nesse processo, e está aqui com vocês. E antes de começar a minha fala, eu queria botar um pequeno filme, que foi um filme feito no dia do lançamento da Agenda 2030, para vocês verem, né, que juntou, né, estiveram lá na ONU, em Nova York, vários presidentes, né, governantes de vários países, e que participaram do lançamento. Eu gostaria que vocês assistissem um filme breve, ele está em inglês, mas está legendado em português, só para vocês verem a importância que foi o lançamento dessa Agenda 2030
2015-2030 da ONU, 17 ODS. Por favor. The United Nations General Assembly was the scene of a celebration in 2015, when 193 member countries adopted the Sustainable Development Goals, a unanimous commitment to end poverty, fight inequality, and tackle climate change. We need action from everyone, everywhere. 17 Sustainable Development Goals are our guide. They are a to-do list for people and planet and the blueprint for success. The SDGs are an agenda to balance human prosperity with protecting the planet. Imagine there's no countries. UNICEF Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow UNICEF Goodwill Ambassador Angelique Kidjo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations, as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations. And all of our nations have work to do. And that includes here in the United States. That's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys, and dropped HIV infection by 40%, among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere, and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each lantern we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now's the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Ok? Tem esse e outros vídeos. Coloca para nós, só para vocês depois, quem quiser ter interesse em conhecer mais detalhadamente os 17 ODS, o IBGE, né, e o IPEA são os nossos dois institutos de pesquisa que estão atualizando as metas e os indicadores no Brasil, e o IBGE preparou, né, uma série de vídeos, um vídeo sobre cada ODS para explicar em 2, 3 minutos o que são, né, o que é cada um dos 17 ODS. A gente tem utilizado com alunos de graduação, alunos, né, de diversas formações, para entender, porque é um convite que a ONU faz para todos nós, o mundo todo, todos os setores, setor empresarial, setor público, a sociedade civil, a academia, né, a entrar nessa discussão, porque é o futuro do planeta, né, que está em jogo. E já foi colocado aqui ao sábio, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a ONU, na virada do milênio, ela lança um documento, né, importante, que vai dar base ao primeiro programa de médio prazo, que são os 8 ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos, né? Acabar com a fome, diminuição, né, da desigualdade social, combate a diversas doenças, AIDS, malária, tuberculose, né? Igualdade de gênero, acesso à educação de qualidade. Então, durante 15 anos, o mundo perseguiu esses 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. Chegou em 2013, 2014, o mundo avaliou
tivemos grandes avanços, inclusive no Brasil. O Brasil foi referência, né, durante esse período. E os desafios globais continuaram. Então, de 8 ODMs, nós passamos para 17 ODS. Se mantém os 8 e se aumentou mais, né, 9. Então, nós temos 17 ODS. Esses 17, o ODS 17, é um ODS de articulação para que a agenda aconteça. E, na verdade, nós temos, entre os 16, né, o 17 é articulação, mas os 16 ODS, 4 ODS ligados à questão ambiental. Né? Daí, inclusive, o conceito de desenvolvimento sustentável, que tem que envolver o ambiental, o social e o econômico. Né? Então, o desenvolvimento econômico que leva em consideração a proteção do meio ambiente e também as questões sociais. Então, dos 17 ODS, nós temos 4 ligados à área ambiental, 4 ligados à área econômica e 8 ligados à área social. Então, os ODS, os 17 ODS, eles são fortemente marcados por questões sociais, como saúde, educação, né, combate à desigualdade social, diminuição, né, da questão da diferença, igualdade entre homens e mulheres, combate à violência contra a mulher, inclusive. Então, é muito interessante e é uma pauta, né, é uma agenda que é, na verdade, não é, uma plataforma de políticas públicas. Vocês vão ver que os 17 ODS nada mais são do que políticas públicas, ações que toda a sociedade precisa se envolver para resolver os grandes problemas globais, né, globais. Então, são problemas que existem no mundo todo e também no nosso país. E a execução da Agenda 2030, que a gente chama, né, 2015-2030, foi afetada pela pandemia. Então, esse período de pandemia que nós vivemos aí, esses 2 anos, 2021, 2021, 22, né, vão atrapalhar a gente atingir as metas traçadas. Então, a ONU mesmo já está avaliando se ou a gente prorroga, né, ou faz uma nova agenda para continuar, porque muitos indicadores estão comprometidos por causa da pandemia a nível global. Né? E é interessante, gente, quero parabenizar mais uma vez o Conselho, porque nesse exato momento, em Nova York, está acontecendo a Assembleia Geral da ONU, que é a Assembleia de meio termo, que a gente chama, né? É uma avaliação dos 7 anos e meio de execução da agenda. Exatamente agora está se completando 7 anos e meio dessa agenda. Então, você está se fazendo uma primeira avaliação, não é, do que o mundo conseguiu avançar ou não dentro das 169 metas e dos indicadores de cada meta. E temos vários brasileiros lá, inclusive, a representante da Rede ODS Brasil, a Patrícia, né, está participando lá. Houve um evento no final de semana aberto, né, para quem quisesse participar, e agora só para os chefes e delegações, exatamente nesse momento, né, coincidência. Por isso, parabenizar o CFT, né, por esse momento. Nós estamos antenados com o que está acontecendo na ONU, nesse exato momento, uma avaliação e um ajuste, né, para ver se a gente consegue avançar. Não vamos cumprir, por causa da pandemia, mas a gente vai conseguir avançar. E no caso brasileiro, é muito interessante, né, eu não vou colocar isso aqui, depois vocês podem verificar, mas o governo brasileiro está fazendo o seu PPA, né, sendo embasado pela Agenda 2030 da ONU. Vários órgãos federais já fizeram seus planejamentos estratégicos, como o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, não é? O MEC, né? E aí vários órgãos dentro do MEC, a CAPES, por exemplo, a pós-graduação, já está orientando todos os programas de mestrado e doutorado no Brasil a voltarem-se para a questão da Agenda 2030, dos 17 ODS. As linhas de financiamento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, vão começar a cobrar dos municípios um alinhamento na Agenda 2030. Né? Então, é uma grande plataforma que a gente precisa avançar. O Brasil não tem cumprido a agenda até agora, vai passar a cumprir, isso vai ser muito importante. Mas isso não pode ficar só na esfera federal e estadual, tem que chegar nos municípios. E é isso que eu queria mostrar para vocês, uma experiência que a gente está fazendo no Espírito Santo. Nós não somos melhores que ninguém, mas estamos fazendo um trabalho muito interessante lá, conseguindo fazer uma grande articulação entre as instituições públicas para que a gente cumpra a agenda no Espírito Santo e possa estimular os outros entes federados a fazer o mesmo. Então, vou entrar nos slides agora, coloca para nós, por favor. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática o que a gente está tentando fazer para fazer a coisa acontecer, aí no caso da esfera do Espírito Santo, mas que seja um incentivo e um modelo para que vocês levem para os estados de vocês. Vamos lá. Pode passar. Eu estou com um passador aqui, né?
Então, já me apresentei, está aí. Uma coisa que a gente está fazendo também é criar um laboratório de políticas públicas para acompanhar, né, a execução dos ODS. Então, vou falar um pouquinho sobre ações concretas que a gente tem feito lá, e aí eu falo a gente porque eu faço parte da rede ODS Brasil, e o parceiro lá, principal, né, de primeira linha, é o Sintec, que já fazia o trabalho com os ODMs, e agora a gente está fazendo junto com os ODS lá no Espírito Santo. Vamos lá. Então, os 17 ODS estão aí, né? Como eu falei para vocês. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está aí. Erradicação da pobreza, fome zero, né? O 3, boa saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. Aí entra, inclusive, a formação técnica, né? Que principalmente os institutos federais estão fazendo, com maestria no Brasil. E a instituição mais ramificada hoje no Brasil são os institutos federais. No final, eu vou falar da importância que tem os institutos federais, inclusive na capacitação dos gestores municipais, dos funcionários públicos municipais. Falei com o Telmo e com o Bernardino, a gente vai voltar agora, viu, Edinho? A gente vai chamar o reitor do IFES, né, o Jadir Pella, para a gente discutir como é que lá a gente consegue colocar os 22 campos do IFES para ajudar a gente a fazer a capacitação dos servidores públicos para entenderem a agenda, localizarem as ações que já são feitas nos municípios e acompanhar a melhoria dos seus indicadores. Isso vai ser muito importante lá, tá? O 5º, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia limpa e acessível, né? Você vê que tudo isso aí vai ter a participação dos técnicos, né? Emprego digno e esse crescimento econômico, a indústria, inovação e infraestrutura. O 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. O 13, que é o que está pegando hoje, né? O combate às alterações climáticas. 14, proteção na vida debaixo d'água. 15, proteção da vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. E a 17 são as parcerias que a gente precisa construir para que essa agenda aconteça. E, veja, essa não é uma responsabilidade só dos governos. As empresas estão entrando, inclusive, nessa discussão. Inclusive, quero parabenizar o pessoal do Paraná, né, que lançou a revista aqui, falando, inclusive, da agenda ligada ao ESG, né? A sigla em inglês de Environment, Social and Governance, né? Que é a ideia da articulação entre meio ambiente, questão social e governança das empresas, que é reflexo da agenda, tá? Inclusive as empresas vão cada vez mais trabalhar com essa questão, vai ter certificação, inclusive, de ESG para as empresas. Quero chamar a atenção de vocês que trabalham em empresas ou prestam serviços, e que está antenada a questão da Agenda 2030. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se quem é que tem a celular da Samsung aqui, não é? A Samsung é uma empresa multinacional, né, internacional, que apoia a Agenda 2030. Nos celulares mais novos da Samsung já tem um aplicativo sobre os ODS. Olha com calma se você ainda não viu. Tem um aplicativo aí que fala dos ODS, né? Ela capta recursos para projetos no mundo todo. Ela tem projetos, inclusive, para a juventude, para desenvolver a questão da sustentabilidade nos países. É uma das empresas. O Santander também, banco espanhol, está dentro. A Europa, na verdade, já aderiu à questão da agenda, né? A América Latina está indo devagarinho, né? A gente está muito atrasado, mas o mundo todo está abraçando isso. Então, as empresas que adotarem a agenda e a política ESG, né, vão ser muito beneficiadas daqui para frente, incentivadas, inclusive, e os governos que adotarem terão uma plataforma de monitoramento das suas políticas, e a sociedade civil vai poder acompanhar de forma transparente o que está acontecendo. Inclusive, os portais das transparências dos municípios estão sendo interligados, inclusive, à questão da agenda. Para vocês terem ideia, as federações das indústrias, o caso da FINDS no Espírito Santo, que faz a avaliação, né, do ambiente de negócios dos municípios, lá nós estamos discutindo a questão de integrar com a questão dos ODS também, né? Porque uma empresa, quando vai instalar no município, ela precisa saber como é que está o nível educacional dessa população, se tem gente qualificada ou não, se tem um Instituto Federal para qualificar os funcionários que vão ser futuramente funcionários das empresas. Por isso que o Sábio falou, né? Está tudo muito integrado. Então é importantíssimo essa discussão, né? Quero parabenizar mais uma vez o CFT por ela. Mas vamos lá. O que a gente tem feito no Espírito Santo para divulgar e fazer a sociedade se mobilizar? Várias publicações, eu particularmente tenho tido a oportunidade de escrever bastante sobre os ODS em vários órgãos, jornais lá, né? Tenho mandado para o nosso... Tenho, né, pesquisado sobre isso, estou com um livro para ser lançado agora sobre isso também, e assim que tiver, nós vamos passar para todos os CFTs sobre esse trabalho.
Fizemos um trabalho para criar um pacto estadual pela Agenda 2030. O Estado, veja como é que nós estamos atrasados. Não é porque o Espírito Santo é melhor que ninguém, não. É porque o Brasil está atrasado. Nós conseguimos assinar no mês de maio, aqui na sede da ONU, em Brasília. Foi o primeiro Estado que assinou com seus órgãos, né, de Estado. Foi o primeiro Estado que assinou um pacto pelo cumprimento da agenda no Brasil. Primeiro. Isso quer dizer o quê? Que nós somos melhores que os outros? Não, nós estamos atrasados. Nós precisamos que todos os estados façam isso. E o que nós fizemos lá? Nós procuramos o Ministério Público, conversamos, né? Eu tive a oportunidade de ser professor de vários procuradores do Ministério Público, inclusive a doutora Luciana, que é a procuradora-chefe do Ministério Público do Espírito Santo, lá na FDV. A gente fez uma conversa com ela, fizemos uma proposta e ela aceitou a proposta de assinar um convênio, no caso com a faculdade, né? E depois com os órgãos do Estado. Então está aqui o segundo aqui, aqui, ó. Essa segunda, o primeiro slide está aqui a doutora Luciana, que é a nossa chefe do Ministério Público. Do lado está o Chamon, né? Que é o presidente do Tribunal de Contas. O segundo aqui é o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, também a Assembleia assinou esse pacto. Está aqui o João Cosa, que é o nosso deputado estadual também que participou. Depois nós fizemos uma assinatura com o governo do Estado, está aqui, saiu em publicações do Estado lá. Pode passar? É eu que tenho que passar, né? E aí nós fizemos aqui, então, uma vinda a Brasília, né, desses órgãos do Estado e assinaram com a ONU o Pacto Estadual pelo Cumprimento da Agenda. O que isso traz para esses órgãos? Eles têm que internalizar, fazer a capacitação dos seus servidores, né? E começar a pensar em projetos no Estado, de execução, com a sociedade civil e com os demais órgãos. No primeiro momento foram só os órgãos do Estado. Semana passada, a gente fez assinatura com a Associação dos Municípios, né? Foi assinado aqui com Pingo, né, que é o presidente da Associação dos Municípios Capixabas, e com a Associação das Câmaras Municipais também. O Ministério Público assinou, porque isso vai chegar aos municípios. Então, os municípios agora se comprometeram, terão que, né, entrar na questão da agenda, capacitar seus servidores e seguir a agenda. Inclusive, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vão passar a fiscalizar os municípios em cima dos 17 ODS. Olha que interessante, né? Os procuradores gostaram muito dessa ideia, porque agora ele falou, agora a gente vai lá fiscalizar e vai cobrar o prefeito, a Câmara, em cima do quê? Da agenda. Então, os municípios terão que entrar também, só que aí tem um problema capacitação. Quem é que vai capacitar esses servidores públicos? Por isso que a ideia do IFES, né? Que lá no Estado, o IFES, né, com a expansão que nós tivemos dos institutos federais, nós temos 22, se não me engano, 22 campos em 78 municípios. Quer dizer, é um estado pequeno, né? Diferente de Minas Gerais, tem mais de 800 municípios, nós temos só 78. Então não é possível que a gente não consiga fazer um trabalho em todos os municípios capixaba para que os municípios tenham servidores qualificados e que possam, né, contribuir para a execução da agenda e melhoria dos seus indicadores, porque eles serão fiscalizados pelos órgãos de controle, Ministério Público e Tribunal de Contas, a partir exatamente da Agenda 2030. Então é muito interessante esse processo. Aqui está, né, a Associação das Câmaras dos prefeitos e das câmaras. Aqui saiu no site da AMUNES, né, o dia 11 agora foi assinado, né, com o Ministério Público. Aí tem várias fotos. Outras iniciativas importantes, por conta do nosso trabalho, a Assembleia Legislativa lançou um curso online, aberto a qualquer pessoa que quiser participar, um círculo de palestras que começou agora em agosto, vai até dezembro, com especialistas em cada ODS. Toda quarta-feira, né, via online, começou a discussão aberta para a população participar e começar a conhecer. É uma das iniciativas. Tem muitas outras que a gente vai fazer, né, para os servidores públicos, para a sociedade civil organizada e por aí vai. Isso tudo tem a nossa participação. Nossa de quem? Da Rede ODS Brasil, do Sintec, né, e de vários companheiros e companheiras que foram convencidos. E aí tem outras ações. Um congresso recente feito pela Associação das Câmaras, nós tivemos 2 mesas sobre a questão da agenda, com todos os vereadores do Estado, né? Vamos ter agora um evento em Minas Gerais, foi criada uma associação de vereadores do Vale do Rio Doce, né? Que vai ser inclusive em Ipatinga na semana que vem,
eu vou estar lá participando, falando da agenda também, porque, principalmente ali a região do Rio Doce, né, nós somos vítimas da questão dos desastres da Vale, né, até hoje, muitos problemas que não foram sequer solucionados, então a gente tem que discutir, a agenda vai nos ajudar, né, nessa ideia da sociedade participar e cobrar, né, todos os problemas que nós tivemos. Eu coloquei aqui também, o nosso programa de mestrado lá tem feito discussões, inclusive Thelmo participou, né, no dia 21 agora, de um momento de integração, volta do mestrado, junto com um professor especialista, doutor em Direito Ambiental. Então a gente está fazendo esse debate também na universidade. E aí um material também que a gente ajudou a fazer, que vocês tiveram acesso, né, aí produzido pelo Sintec, mas que, né, não sei se eu posso falar, Thelmo, mas eu acho que o Thelmo já falou, que está disponível a todos os demais sindicatos, né, aqui presentes, que quiserem replicar com a logomarca do seu sindicato, né, botando lá a palavra do seu presidente, é um material que a gente está disponibilizando aí para vocês divulgarem o máximo possível, né, essa questão. E nós temos o nosso WhatsApp, né, brevemente teremos uma página na internet do movimento ODS Espírito Santo, da rede ODS Brasil, né, para estar congregando mais instituições. E a gente está com um problema lá que nós vamos discutir na rede ODS Brasil. Muitas pessoas individualmente querem participar, estão pedindo para a gente criar uma forma de associação, né? E a gente está pensando em criar núcleos, inclusive, em todos os municípios, para discutir os ODS. Inclusive, uma pauta que a gente está colocando com o Ministério Público é o seguinte: o ano que vem teremos eleições municipais e nós vamos estimular, né, a sociedade civil em todos os municípios a discutir com os pré-candidatos e candidatos às eleições do ano que vem o compromisso com a Agenda 2030. Inclusive, vamos propor que os candidatos assinem um compromisso, né, antes de serem eleitos, com a Agenda 2030. É assim que nós vamos fazer política e fazer com que os nossos municípios sigam, né, essa orientação internacional para que os indicadores no Brasil possam melhorar. Tá legal? Então, são só exemplos de coisas que nós estamos conseguindo fazer para estimular vocês a fazerem também no estado de vocês. E quem tem aqui ligação com os institutos federais, eles são fundamentais nesse processo, tá? E lá a gente está pensando, inclusive, essa ideia da capacitação de servidores feitos pelo nosso Instituto Federal, nosso Instituto Federal lá do Espírito Santo, ok? Tem alguns livros aí, tem o meu livro, né, que é fruto da minha tese de doutorado, Processo de Alienação e Desalienação dos Trabalhadores no Capitalismo, que eu falo muito dessa ideia da organização, de como é que é possível, né, através da organização, a gente mudar a nossa consciência, criar esse compromisso cidadão, né, que nós fazemos parte da sociedade, precisamos melhorar essa sociedade. Eu trouxe aqui poucos exemplares, a gente conseguiu vender bastante o livro, para produzir outro livro, né? Professor, você sabe que infelizmente o salário no Brasil não é muito bom, então a gente tem que produzir, vender para fazer outro, né? E já tem um aí no forno, que é esse sobre os ODS, quem puder contribuir, queria até sugerir que fosse um livro para cada CFT, né? Para que depois os companheiros e companheiras possam ler. É um livro que teve menção honrosa na sua defesa e que eu falo muito da história da luta dos trabalhadores no Brasil, principalmente da importância da formação política, que nós somos agentes políticos, né? E nós podemos melhorar o mundo aonde a gente estiver, seja no nosso instituto, né, na nossa escola, no nosso bairro, no nosso sindicato, na nossa, né, no CFT, aonde você estiver, você é um agente importante. E os técnicos, eu concordo aqui com o companheiro que apresentou, é fundamental. Eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doc, comparando o desenvolvimento de vários países, e é triste quando a gente vê que o Brasil, nos anos 70, ele estava à frente da Índia, da China, da Coreia. Nós estamos à frente. E esses países fizeram um projeto de longo prazo, e hoje eles estão ano-luz na nossa frente. Você vê a Índia, com todos os problemas que a Índia tem, hoje a Índia é referência em várias áreas da tecnologia. Na corrida espacial, eles estão há 100 anos na nossa frente. No combate à pandemia, nós tivemos que comprar o IFA, não é? Que é o medicamento base para a vacina. A China produz, tem tecnologia para isso. Não é? A Coreia, quantas empresas multinacionais da Coreia? O que aconteceu com o Brasil, que nós, em vez de avançar, né, a gente retrocedeu? É isso que a gente tem que discutir, um novo projeto para esse país. Esse país tem um potencial danado. Tem muitos técnicos. Agora, com a ampliação dos nós vamos formar muitos técnicos. A China, fiquei sabendo que a China está querendo contratar técnicos do Brasil. Está faltando técnico na China. Então nós temos que avançar, nós temos um potencial nesse país. E os técnicos são fundamentais, né? A técnica e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento
econômico de um país. E nós não fizemos a nossa tarefa, né? Os países fizeram, estão na nossa frente. Mas é possível chegar lá e a gente fala sobre isso, tá? Então vou deixar aqui, quem quiser pega com o Telmo. Telmo, você passa aí o QR Code, né? Depois me passa o valor. É R$50 apenas, tá? Para a gente produzir outros livros também. Quem quiser, só trouxe 13 livros, que é o que sobrou. Muita gente está lendo, o sindicato está fazendo formação com ele. Trouxe aí para vocês. E tem outros também que estão aí no site da editora. Trabalho em políticas públicas, né, que eu ajudei a organizar, tem artigos meus. Tem também políticas públicas, direitos sociais. E tem vários artigos publicados também. E através da rede ODS a gente vai estar produzindo e também tendo a oportunidade de socializar o conhecimento, que isso é importante. E estou aqui, falei com o Sávio, inclusive já fiz o convite a ele. Estou organizando por uma editora de Minas Gerais uma série de livros sobre políticas públicas e desenvolvimento sustentável, né? Então você que quer escrever, que tem uma experiência, não só teórica, mas também experiência de boas práticas, né, de gestão pública ligada ao desenvolvimento sustentável, quiser escrever nesse livro, entre em contato com a gente, participe, porque todo mundo pode contribuir, né? E a gente tem que avançar muito no Brasil em termos dessa agenda, tá bom? Tá aí então, muito obrigado, meu celular tá aí, meu contato. Agradeço de coração, muito feliz por esse convite. Estou à disposição do CRT para outros eventos, CRTs estaduais também. E vamos tocar a bola para frente. Só para fechar, bota para mim o Observa VIC, só uma coisa que eu esqueci aqui, ó. Um trabalho também que nós fizemos lá, tem o nosso apoio. A Prefeitura de Vitória criou em 2008 um portal, um observatório de indicadores da cidade de Vitória. Ganhou vários prêmios por isso. E um dos itens dentro desse observatório é esse portal de ODS. Então eles incorporaram a questão das ODS, vejam. E aí clica ali no 1, só para vocês terem uma ideia, que é a localização, sobe, fala um pouquinho e aí coloca meta, o que é a meta e quais são as ações que o município já faz. Todo município faz isso. O que ele faz para erradicar a pobreza extrema? Então está aí vários benefícios, aí, por exemplo, no campo da assistência social. É localizar isso, né? E por aí vai, em todos os ODS. Isso aqui, os municípios estão fazendo isso aqui, estão ganhando prêmios, sendo valorizados, não é? E a população está começando a ficar consciente do que é a agenda. Isso que é importante, né? E há um portal, inclusive, depois eu posso passar, né, aí deixar com o CFT, um portal que avalia, inclusive, todos os municípios no Brasil em termos de sustentabilidade. São 5.500 e poucos municípios. Então você clica lá, bota o seu município, ele vai mostrar, inclusive, de forma semafórica, quais são os 17 ODS. Se o seu município está verde, ele está cumprindo. Se ele está vermelho, não está cumprindo. Se ele está amarelo, está mais ou menos, né? E isso dá para que você possa ajudar o seu município, lá onde você está, a melhorar esses indicadores. E essa é a ideia. E vai sair agora, inclusive, né, tem um relatório Luz que avalia todos os anos a questão dos ODS no Brasil. Vai sair agora dia 25, né? Acho que é dia 25, ou em novembro vai sair, uma avaliação de 2022. Porque até agora as avaliações no Brasil estão negativas dos ODS. Vamos ver se daqui para frente a coisa melhora. Então tem muita coisa para fazer. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse convite. Estamos juntos aí. É uma plataforma importante para todo mundo, para o nosso país, para os nossos estados e para os nossos municípios. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor César. Professor Sávio, muito obrigado. As nossas perguntas chegaram via WhatsApp, né? Tem uma aqui que eu vou ler para... Eu gostaria de manifestação tanto do professor Sávio quanto do professor César. O que a diretoria, conselheiros e profissionais podem contribuir para a implementação da Agenda 2030 da ONU? Eu gostaria que vocês respondessem essa, depois eu faria uma nova pergunta, por favor. Posso? Isso é uma excelente pergunta, né? Do ponto de vista prático, o que afinal de contas, vamos fazer? Né? Como é que a gente pode botar a mão na massa e colocar essa agenda em movimento? A gente está no meio da agenda, né? Uma agenda que tem ambição para colocar, né, metas, indicadores até 2030. A primeira coisa, né, é um ponto que até o Telmo me chama muito atenção e é fundamental.
para além das ações individuais, né, coletar, né, o nosso lixo adequadamente, né, ter práticas de consumo bastante adequadas, enfim, ter toda uma preocupação com as agendas ambientais mais individuais, mais próximas, a gente precisa coletivamente se organizar, né? E no âmbito dos CRTs, do CFT, isso é um coletivo, uma organização importante. Estamos aqui reunidos, estamos aqui juntos, né? Pensar uma agenda de prioridade. Quais são aqueles objetivos que nos tocam mais diretamente, né, que a gente pode alcançar? Né? Definir uma agenda de trabalho, um plano de trabalho inicial relacionado às metas, aos indicadores que estão sendo colocados ali dentro da agenda, talvez seja o primeiro, né, e mais importante passo a ser dado. O Telmo está aí, e ele pode assessorar todos vocês, né, Telmo? Vem desde muito, né, praticando essa agenda, né, o Bernardino está aqui, né, junto com ele, tocando isso. As nossas práticas de trabalho, né, devem levar em consideração tudo aquilo também que eu apresentei. Né? Algumas delas são transformadoras de forma muito radical da natureza. E isso é importante a gente refletir. Né? Como a gente lida com essa natureza, como é que a relação entre sociedade e natureza pode se dar da melhor forma possível, sem a gente comprometer o nosso padrão de vida atual, a nossa vida atual e das gerações futuras. Então, do ponto de vista prático, a agenda é muito rica. Né? São 169 metas. Há possibilidades inúmeras. Né? O mais importante é estarmos juntos, mobilizados, trabalharmos juntos para que isso aconteça, para que isso flua. Não existe fórmula. Né? A agenda é bastante aberta, ela só precisa ser vista de forma integrada, né? De forma que, ao adotar um objetivo, uma meta, não se esqueça de todo o restante. Né? Não, eu concordo. Eu acho que tem essa questão, por exemplo, tem várias áreas ali específicas, né, que o técnico está ligado. A questão da inovação, por exemplo, né, inovação tecnológica, né, a questão do saneamento, água e saneamento, né, a questão do meio ambiente, né, os 4 ODS do meio ambiente, enfim, são questões, por exemplo, a questão do saneamento no Brasil. Né, nós sabemos que é um gargalo no Brasil e que vai avançar. Vai avançar, agora tem que avançar, né? Porque do saneamento depende, inclusive, a questão da própria saúde. E vai ter muito recurso, inclusive. Né? O setor empresarial, inclusive, está de olho na questão do saneamento para a questão das PPPs, por exemplo. Né? Então, vai ter muito recurso aí para essa área. Né? É uma área que o técnico pode pensar, pode ajudar. A própria questão da construção civil, né? A questão das casas populares, foi retomada agora, né? A questão da Minha Casa Minha Vida. Né? Então, tudo isso tem a participação dos técnicos, né? Então, acho que é importante, o técnico tem um papel importantíssimo, né, na execução da agenda. Além de muitos aqui, provavelmente deve ter muitos professores aqui de institutos, né, federais ou de instituições públicas que dão cursos técnicos. Então, levar isso também para a formação, né, dos novos técnicos, fundamental, porque essa é a integração que a ONU está fazendo, né, global. E outra coisa que eu não falei, mas é importante, né? Alguém me falou aqui que o CFT já tem recebido visitas, né? Chineses, alemães, canadenses, né? A agenda abre a possibilidade, inclusive, de intercâmbio internacional, né? Entre entidades e também entre municípios e estados. Eu tive a oportunidade, né? Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico na cidade de Viana, na Grande Vitória, durante 1 ano e 8 meses. E eu pude inscrever Viana num projeto da Confederação Nacional dos Municípios, para vocês terem uma ideia. Era um projeto internacional. Viana foi um dos 20 municípios brasileiros que participou desse projeto. Né? Nós visitamos cidades brasileiras, que são exemplos, têm boas práticas na ideia do desenvolvimento sustentável. Né? Nós fomos, por exemplo, a Santarém, no Pará, conhecer a experiência lá, que é um município muito premiado, inclusive, vários prêmios nacionais, né? E um deles é no desenvolvimento econômico, e fomos a Portugal conhecer experiências de várias cidades portuguesas, né, como Valongo, Oeiras, né, e várias outras cidades que têm experiências fantásticas. Inclusive, Valongo me chamou muita atenção de uma experiência que eles fazem lá, que teve origem no Brasil, veja só, e que nós abandonamos e eles lá aplicaram. Né, e estão com uma experiência interessante de participação, orçamento participativo da juventude. Olha só, eles estão pensando a organização das cidades em Portugal,
ouvindo as crianças e os adolescentes e jovens. Que cidade eles querem para eles e para o futuro. É inovador isso não, né? E a experiência do orçamento participativo, todo mundo sabe que começou em Porto Alegre, né? Uma experiência aqui em Porto Alegre, no Brasil, e que de certa forma foi deixada de lado, muitos municípios nem fazem uso disso mais, mas que isso foi estudado a nível global, e Portugal, a cidade de Valongo, tem uma experiência fantástica, que eles pensam a cidade a partir das crianças e adolescentes. Olha só que interessante, né? Que cidade eles querem? Para morar, para brincar, né? Para estudar, para ter segurança. Veja, a criança participando, né? Muito interessante essas experiências. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa, cada um de nós aqui pode fazer, tem um papel importante. Esse é o convite da ONU, né? Inclusive o tema, o lema, né? O lema da agenda é não deixar ninguém para trás. Todo mundo é bem-vindo e pode colaborar dentro do seu espaço, das suas possibilidades, para que esse mundo seja melhor. A partir do nosso local, né? O local antenado no global. Muito interessante essa proposta. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT, CRTs Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.